Olá pessoal, esse é mais um vídeo meu sobre o MarkEdit e nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode utilizar o MarkEdit para fazer a coleta de registros que são disponibilizados por meio do protocolo OAI-PMH. Bom, essa função de coleta com o OAI-PMH a gente encontra aqui no MarkEdit geralmente na tela inicial, né, como coleta de registros OAI, ou então no menu Ferramentas, ferramentas para coleta OAI, coleta de registros OAI. Quando a gente clica nessa opção, o MarkEdit vai abrir essas duas janelas para a gente. Ao fundo a gente tem a janela do editor Mark, que eu já apresentei para vocês em um vídeo anterior, e na frente ele vai trazer essa tela em que a gente precisa informar os dados para que ele faça a coleta dos dados pelo OAI-PMH. Nessa janela, o que é essencial que a gente informe? O endereço do servidor, né? O server address, que vai ser o endereço daquela instalação, daquele repositório, daquela biblioteca digital, daquela revista e tal, que utiliza o OIPMH, e o site name, que vai ser o nome daquele conjunto de dados que a gente tem interesse em fazer a coleta. Essas outras opções eu vou apresentar para vocês mais adiante no vídeo. Por enquanto, vamos nos focar nessas duas opções: o endereço do servidor e o nome do nosso set, o nome do nosso conjunto de dados. O endereço do servidor, assim como o nome do set, vão depender da fonte de dados, né, do provedor de dados do qual você está querendo fazer essa coleta. Eu separei aqui alguns casos para mostrar para vocês. Então, eu separei, por exemplo, repositórios feitos com o software da Space. Então, por exemplo, o repositório da Universidade Federal de Uberlândia, o repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são versões diferentes do DSpace. Então, essa aqui eu acho que é a versão 6 ou 7, essa daqui eu acho que é a versão 8 ou 9. Muda um pouquinho, já vou explicar isso para vocês. Separei aqui também o site da editora da Universidade Federal da Paraíba, que utiliza o software OMP, né, o Open Monographic Press, que é um software parecido, um software da família do OJS, que ele se destina à publicação de monografias, enquanto a JS se destina à publicação de artigos em revistas. Então, a editora da UFPB utiliza esse software. Universidades que têm portais de livros abertos também geralmente utilizam esse software. Então, aqui, por exemplo, o portal de livros abertos da Unicamp e o portal de livros abertos da USP. São duas instituições que utilizam esse software para disponibilizar e-books em acesso aberto. E, por fim, eu separei aqui também uma revista que utiliza o AJS, né, também conhecido como CE. Todos esses softwares que eu mostrei aqui, da Space, o OMP e o AJS, eles implementam o protocolo OIPMH e funcionam como provedores de dados. Isso significa o quê? Significa que se o protocolo estiver ativado dentro dessas instalações que eu mostrei para vocês, a gente vai conseguir fazer a coleta dos dados que são disponibilizados nesses repositórios, nesses portais, nessas revistas. Então, agora eu vou mostrar como que a gente tem acesso a essas informações que o MarkEdit precisa para fazer a coleta, né? O endereço do servidor e o nome do conjunto. Vamos começar aqui pelo DSpace. No DSpace a gente tem duas situações, tá? Que vai depender muito da versão do software que a gente está lidando. Então, se a gente estiver lidando ali com o software até a versão 7, a gente simplesmente vai precisar colocar a terminação /OAI no final do endereço do repositório. Se a gente estiver falando da versão 8 em diante, a gente vai ter que colocar server /OAI para acessar as informações do protocolo OAI-PMH. Vamos ver na prática como que isso funciona. Então, vamos aqui na página do repositório. Aqui na barra de endereços, eu cheguei na página inicial do repositório, eu já verifiquei qual conjunto eu quero coletar, então eu não vou coletar todo o repositório, eu vou coletar somente os materiais que estão aqui nessa comunidade da editora da universidade, né, que são os dados do meu interesse, aqui no exemplo. Então eu venho aqui na barra de endereços, no final da URL do repositório, e vou colocar a barra OAI. Vou colocar simplesmente isso porque essa é uma versão do DSpace que somente essa terminação já é suficiente. Quando eu digitar isso, eu vou ter acesso a essa tela, que é uma tela que traz as informações do protocolo OIPMH. Ele trouxe aqui a mensagem de que o contexto está inválido, mas pode ignorar esse dado.
Só o fato de a gente ter chego nessa tela informando que é o protocolo IPMH já significa que o protocolo pelo menos está ativado dentro desse repositório. Não sei se exatamente os dados estão atualizados, se ele está funcionando plenamente, mas pelo menos ele existe dentro dessa instalação. E aproveito para falar para vocês que aqui eu estou apresentando para vocês o padrão, o comportamento padrão. Pode ser que um dayspace de uma determinada instituição foi configurado de uma forma diferente, uma revista ou um portal de livros de outra instituição foi configurado de outro jeito e que essa opção padrão não funcione aí para vocês. Tá? Aqui eu estou mostrando o comportamento padrão, o comportamento que a gente espera na maioria dessas instalações. Então, nessa interface aqui do protocolo IPMH, o que eu preciso saber? Eu preciso agora identificar o conjunto, né, o set de dados que eu quero fazer a coleta. O DSpace ele tem outras opções complementares do IPMH, como esses contextos, mas a gente pode ignorar. Por enquanto a gente vai seguir aqui somente com essa primeira linha aqui, que é o contexto padrão. Aqui a gente vai clicar em List Sets, que ele vai trazer para a gente os conjuntos de dados que eles têm à disposição para fazer a coleta. No caso dos repositórios, quais são os conjuntos de dados? São as comunidades e as coleções do repositório. Então, a gente tem aqui as comunidades existentes e depois da lista de comunidades a gente vai começar a ver as coleções que existem dentro dessas comunidades. Como eu disse já para vocês, meu interesse aqui agora é em fazer a coleta dos registros que estão na comunidade da editora da universidade. Então, eu já achei a informação que eu preciso. Aqui já achei o set do meu interesse. Aqui na frente do set, ele vai ter um código, né, entre colchetes, indicando qual é o código que representa esse set e que eu vou precisar utilizar no IPMH. Eu posso copiar ele daqui, mas só para confirmar que eu tenho registros dentro desse conjunto de dados, né, dentro desse set, eu vou clicar aqui em Records, que aí o IPMH vai trazer para mim a quantidade de registros que eu tenho nesse conjunto de dados. Então, aqui no caso, eu tenho 116 e ele listou nessa página os 100 primeiros. Se eu for ao final da página, eu vou ter a opção de ver mais, né? E ele vai trazer para mim os registros restantes. Ele mostra sempre de 100 em 100, então se eu tiver uma coleção, né, uma comunidade muito grande, eu vou ter que clicar nesse ver mais várias vezes. Cheguei aqui, então eu já tenho as informações que eu preciso para fazer a coleta desses metadados. Então agora eu vou copiar todo esse URL que está aparecendo aqui para mim na barra de endereços do navegador. Retorno àquela janela do MarkEdit. E aqui no campo do endereço do servidor, eu vou colar esse URL que eu acabei de fazer coleta. Tá? Aqui no finalzinho do URL, pessoal, a gente tem alguns parâmetros. Tá? O URL tem a parte inicial, depois tem vários parâmetros. E o último dos parâmetros é o set, que é o nome do conjunto que a gente vai fazer a coleta, né? O identificador, né? O código que representa esse conjunto. Esse código aqui, que quando é uma comunidade no DSpace vai começar com, depois vem um underline, o código do repositório e por fim o código daquela comunidade, eu vou recortar e vou colocar aqui no campo referente ao set, referente ao conjunto de dados que eu quero. E aqui no endereço, no campo referente ao endereço do servidor, eu vou apagar tudo a partir do ponto de interrogação. Tá? Então, eu vou apagando aqui, ó. Eu vou deixar somente até o request. Tá? Então, aqui eu tenho o endereço do servidor e eu tenho o nome do meu conjunto, né? O código que vai indicar ali o nome do conjunto de dados que eu quero fazer coleta. Aqui eu vou deixar por padrão Dublin Core, né, que é o formato padrão, o padrão de metadados padrão que é utilizado no protocolo IPMH e também no repositório, e é o que o MarkEdit vai utilizar para recuperar esses dados e converter esses dados para mim. Automaticamente, quando o MarkEdit faz a coleta dos dados do IPMH, ele já converte para Mark. Tá? Porque como ele é um software especializado em trabalhar com Mark, ele já espera que a pessoa vai querer receber os registros em Mark. Então ele vai pegar em Dublin Core, lá no IPMH, e já vai fazer a conversão para a gente e apresentar para a gente os registros em Mark. Ele vai fazer a conversão conforme o script que foi criado e está armazenado aqui dentro do próprio MarkEdit. Tá? Esse script está nessa pasta aqui que é apresentado para a gente nesse campo Crosswalk Path. Né? Qual que é o caminho
do mapeamento que eu vou utilizar para fazer essa conversão. Se a gente clicar aqui nessa pastinha amarela, ele vai abrir uma pasta do próprio MarkEdit com várias opções de mapeamento para fazer essa conversão dos dados. Aqui no caso a gente não vai alterar, a gente vai manter a opção padrão do MarkEdit, que é esse mapeamento OIDC para MarkXML, porque a gente só está testando aqui a ferramenta. Se eu quiser configurar esse mapeamento, se eu quiser que o meu resultado seja um pouco diferente do comportamento padrão do MarkEdit, eu posso acessar esse arquivo, fazer uma cópia dele, fazer as modificações e configurar do jeito que eu quero. Para isso, obviamente, eu vou ter que conhecer a linguagem na qual esse script foi escrito, na qual essa programação foi escrita. E essa linguagem é a linguagem XSLT. Então, ela tem uma série de regras que vai dizer para a gente, que a gente vai utilizar para dizer para o MarkEdit como que a gente quer o nosso resultado. Tá bom? Isso aqui é uma opção um pouco mais avançada, é mais para a gente saber que existe. Então, caso você tenha uma necessidade muito específica, você pode encontrar alguém que conheça essa linguagem para que faça essas modificações nesse script para que você tenha o registro exatamente do jeito que você quer. Essa é uma opção. Aqui, a gente tem também dois campos finais, né? O número inicial do registro, o número do final que a gente quer fazer coleta, porque às vezes a gente não quer coletar todo o conjunto. Vamos supor, fosse um registro, um conjunto muito grande, ou um conjunto que eu já fiz uma coleta no passado, eu só quero coletar mais alguns registros. Então, eu posso indicar aqui a partir de qual número e até qual número eu quero que ele faça a minha coleta. No caso aqui, eu vou deixar em branco, né? Eu quero todo o conjunto, e também eu não vou marcar a usar a opção de usar proxy, né? Eu não preciso disso, tá tudo em acesso aberto ali, e não preciso alterar nada nas configurações da minha conexão. Então, vou simplesmente clicar aqui em OK e o MarkEdit vai fazer a coleta para mim. Né? A coleta é bem rápido quando a gente tem poucos dados, né? Então ele já completou a coleta dos registros. Ele traz aqui nesse pop-up os resultados, então a quantidade de registros que ele coletou, que ele processou, foram 116. Se acontecesse algum erro nesse processo de coleta, ele apresentaria uma tela com a mensagem de erro para mim, explicando onde é que deu o erro, qual é a causa do erro. Eu posso fechar essa janelinha aqui dos resultados, do pop-up com os resultados, e vou agora trabalhar aqui com os dados que foram coletados. Tá? Então, percebam que aquilo que eu falei para vocês, né, automaticamente ele já pegou os dados que estavam lá em Dublin Core e já trouxe para mim em Mark. Tá naquele formato Mark do próprio MarkEdit. E agora eu vou, só para confirmar, né, eu vou olhar aqui. Então, vamos ver aqui o primeiro registro, qual que é o título. Então, tem aqui o Dublin Core Title, né, Políticas e Práticas de Internacionalização. Eu vejo aqui que o meu primeiro registro, né, campo 245, Políticas e Práticas de Internacionalização, veio certo. Né? Então, ele realmente fez essa conversão. Claro que eu não preciso conferir todos os registros, é mais para mostrar para vocês. Agora, eu posso fazer modificações nesse registro, aquelas modificações em lote que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, só para deixar esse registro de acordo com a minha política de catalogação. Feitas essas modificações, eu vou simplesmente vir aqui no arquivo, compilar arquivo mark, ele vai salvar esses registros com o formato MRC, prontos para ser importado lá no meu sistema de bibliotecas. Tá bom? Vou salvar aqui. E ele já guardou aqui na pasta que eu indiquei. Essa aqui foi a coleta nessa versão do DSpace, né? Mas as outras coletas seguem mais ou menos essa mesma lógica. Então, vou fazer aqui mais alguma com vocês. Fechar aqui essa janela. Não quero salvar. Né? Vou retomar aqui a janela inicial do MarkEdit. Vou clicar novamente em coleta de registros Mark. Agora vamos ver como é que funciona em outros sistemas. Tá? Ele segue mais ou menos essa mesma lógica. Vou ver aqui agora uma versão mais recente do DSpace, que acho que esse repositório aqui provavelmente está na versão 8 ou então na versão 9. O que vai mudar, pessoal, é o endereço que a gente vai digitar aqui no URL para ter acesso àquelas informações do OIPMH. Enquanto que na outra versão a gente digitava simplesmente OAI, aqui a gente vai ter que apagar a palavrinha home e vai deixar o endereço base do repositório, né? Digitar server/OAI. Ele vai trazer uma tela,
né, indicando para mim quais são os sets, quais são os metadados, os identificadores, bem parecido com aquela tela lá do outro repositório, né? Se a gente vem aqui na página inicial do protocolo IPMH, ele vai trazer aquelas mesmas informações, né? Aqui também a gente tem essas informações. Então, só mudou o endereço que a gente precisou depositar aqui, digitar aqui. O restante segue da mesma forma. Então, agora eu vou aqui em listar sets, para ter acesso à relação de todas as comunidades, coleções existentes. Vou procurar aqui, por exemplo, uma coleção específica, uma comunidade específica, né? Então vou querer aqui da UFRN. Já verifiquei lá que dentro da comunidade da editora UFRN existe uma coleção chamada o Edu UFRN, livros eletrônicos. É essa coleção, essa comunidade que eu quero. Então eu vou clicar aqui em registros. Aqui na minha barra do navegador, na barra de endereço do navegador, vou copiar todo o URL e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Vou colocar aqui no MarkEdit a terminação, né, o finalzinho. Vou recortar e vou colocar aqui no campo do setName e vou apagar todo o restante a partir do ponto de interrogação, deixando somente até o request. Vou clicar em OK para fazer a coleta. Ele vai mostrando para mim a quantidade de registros coletados, né? Agora demorou um pouquinho mais, né? Poucos segundos a mais, e ao todo 453 registros foram coletados dessa comunidade. Vou fechar aqui e novamente eu tenho os registros em Mark. Vou mostrar agora como que a gente faz nos outros softwares. Então, aqui nos softwares que utilizam naquelas instalações do Open Metadata, Open Monographic Press, que são utilizadas para disponibilizar livros, né, monografias, e os portais de livros abertos, o acesso é bem simples, tá? Eu simplesmente preciso vir aqui no final da URL e digitar OAI. E aí eu vou cair nessa telinha que diz que eu estou na página de resultados das requisições do OAI 2.0. Tem essa mensagem de erro aqui, mas também pode ignorar. Isso, só o fato de a gente já ter isso aqui já significa que está funcionando, aparentemente está funcionando o IPMH dentro desse software. Mesma coisa nos outros portais de livros abertos, né? Então, eu venho aqui, OAI, está funcionando também, e aqui no da USP, mesma coisa. Às vezes, pessoal, vocês vão precisar pagar alguma parte adicional aqui do URL até chegar numa página que funcione com o OAI, tá bom? Porque às vezes a gente não está na página inicial e a gente pensa que está, e se a gente digitar esse OAI no lugar que não for a página inicial, ele não vai funcionar. Então você tem que achar qual é exatamente a página inicial do software, da instalação do software, e então colocar o OAI para de fato chegar nessa página. Se por acaso você não estiver conseguindo de jeito nenhum, talvez valha a pena contatar o pessoal que cuida desse site para saber se de fato está ativado o protocolo IPMH nessa instalação. Aqui eu vou também clicar em Sets para saber quais são os conjuntos de dados que eu tenho. Esses conjuntos de dados funcionam um pouco diferente do que funciona no DSpace, nos repositórios, né? Porque aqui não existem comunidades, não existem coleções. Então, por exemplo, aqui na editora da UFPB, a gente só tem um conjunto, a gente não tem muitas opções. Já aqui no portal de livros abertos da Unicamp, a gente tem vários conjuntos conforme as coleções, conforme as séries que são disponibilizadas aqui no portal. Tá? Então, eu posso escolher, por exemplo, os registros que estão na coleção Periódicos Científicos. Vou clicar aqui em Records, que ele vai trazer para mim o endereço completo desse conjunto de metadados. Tá? E aqui no da USP, vamos ver quais são os conjuntos que a gente tem. A gente tem conjuntos também separados conforme a origem dos livros, né? Aparentemente, ou então conforme as séries desses livros. Tá bom? Esse tipo de configuração depende muito da instalação do software e de cada instituição, como configurou esses conjuntos para aparecerem aqui no IPMH. Tá?
Vou usar como exemplo esse primeiro aqui, da editora da UFPB, mas os outros funcionam da mesma forma, tá? Então, eu vou clicar aqui em Records, para eu ter acesso ao URL completo, que lista todos esses registros para mim. Talvez ele demore um pouquinho para carregar, né? Dependendo da quantidade de registros que tem nesse conjunto. Acessei aqui, então aqui nessa página ele vai trazer para mim todos os registros, ou boa parte dos registros, né? Às vezes ele aparece também em páginas, com limite em cada página, assim como acontece com o Space. Para fazer coleta, eu vou precisar desse endereço completo. Venho aqui no MarkEdit, copio o código do set, retiro o código do set e coloco aqui no campo do nome do set, né, o nome do conjunto, apago tudo a partir do ponto de interrogação. Então, o meu endereço vai terminar ali em OAI. Vou clicar em OK para fazer a coleta e vou esperar enquanto ele faz a coleta para a gente, né? Então, a coleta está iniciando. Sem registros. Duzentos. 300. 400. Bom, eu não sei se existe um limite de tempo, tá, pessoal? Então, às vezes, existe um limite configurado no servidor ou então no MarkEdit, dependendo do tamanho do conjunto que você vai pegar. Você não consegue pegar tudo, tá? Então, esse tipo de detalhe eu não vou saber explicar agora. Então, caso não estejam conseguindo coletar, talvez seja por isso. Enquanto ele coleta, ele termina essa coleta, vou mostrar aqui para vocês que nos outros conjuntos, ó, a gente tem, geralmente, nas outras instalações, né, geralmente a gente tem o nome, um nome geral que representa todo o conjunto e dois pontos e um nome menor, um segundo nome que vai representar especificamente aquele conjunto. Tá? Então, é bem fácil de assimilar e pegar essa lógica aqui desse software. Funciona, ele terminou a coleta, então foram ao todo 964 registros, por isso que até demorou um pouco mais para fazer essa coleta. Vou fechar essa telinha aqui. E aqui eu tenho os 960 e tantos registros MARC já convertidos, né? Os registros coletados já convertidos para o formato MARC. E aí eu sigo daquela forma que eu expliquei para vocês, posso fazer alterações e por fim salvo aqui como um arquivo MARC. Essa coleta também funciona no OJS, né? Como eu falei para vocês, aqui nesse software que é utilizado geralmente para fazer revistas científicas. Para acessar o AI do OJS, eu vou fazer o mesmo caminho, vou simplesmente vir na página inicial da revista e colocar OAI no final do URL. Tenho acesso àquela página inicial do protocolo OIPMH, vou clicar aqui em listar conjuntos e geralmente na revista, o que eu vou ter? Eu vou ter um conjunto geral, que vai me trazer tudo da revista, e eu tenho conjuntos, eu tenho sets para cada seção da revista. Então, eu tenho um conjunto de artigos, resenhas, entrevistas, dossiês, ensaios, política editorial, conforme o pessoal da revista organiza as suas sessões. Tá? Então, isso varia de revista para revista. Vou pegar aqui, por exemplo, o conjunto de resenhas. Né? Vou clicar aqui em registros. Pronto, já sei que tem registros dentro dessa coleção. E faço a mesma coisa. Pego o URL, venho aqui no MarkEdit. Aqui o nome do set, no caso, vai ser o nome da revista. 2 pontos e o RS, né? Isso, tem que copiar tudo, porque eu quero exatamente isso. Se eu deixar só em questão, ele vai me trazer tudo que tem na revista, mas na verdade eu só quero as resenhas. E vou apagar tudo a partir do ponto de interrogação. Pronto, vou clicar em OK e ele vai fazer a coleta para mim. Tá bom? Esse caso de coleta de revistas, vamos supor que eu quisesse coletar os artigos. Eu poderia pensar em fazer coletas periódicas e aí seria interessante
eu utilizar aquela opção de número inicial e número final da qual eu quero fazer coleta, porque eu não quero recoletar todos os registros toda vez, né? Então, eu posso fazer uma coleta e marcar, por exemplo, que eu coletei até o 250. E aí, depois de 6 meses, depois de um ano, eu posso acessar novamente, fazer outra coleta, e aí, a partir do 261, só para eu não repetir aqueles registros que eu já coletei anteriormente. Tá? Isso para isso que serve também essas opções. Por fim, pessoal, eu vou mostrar mais uma outra opção de fonte para coleta dos dados, também no MarkEdit, e ela funciona um pouquinho diferente, né? Então, é o caso da Cielo Livros, né? Cielo Books, que tem um software próprio, não é um DSpace, um OJS, um OMP. Então, ele tem um jeito diferente de acessar o protocolo OIPMH, que eu tive até que pesquisar, porque se a gente coloca OAI no final do endereço, ele não aparece nada, dá uma tela de erro. Então, esse jeito de acessar o protocolo OIPMH vai depender do software que está sendo utilizado para criar aquele provedor de dados. Aqui no caso da Cielo Livros, eu digitei lá a pesquisa, né? Cielo Books, OIPMH, e caí nessa página. Aqui ele fala onde os dados da Cielo estão disponíveis, e aqui tem as informações sobre como a gente pode acessar o protocolo OIPMH da Cielo Books. Então, eu vou acessar por esse endereço aqui. Ele vai trazer uma página simplesmente com código XML, né? Ele não vai me trazer uma página bonitinha, formatada, igual acontece com os outros. Então, se eu quiser me comunicar aqui para recuperar os dados da Cielo, para saber os nomes dos sites, eu vou ter que mandar os parâmetros aqui pela URL do navegador. Isso vai ficar um pouco meio complicado, um pouco difícil. Tá? Então, eu vou aproveitar esse caso aqui para mostrar para vocês que a gente tem um site que faz a validação e a verificação e até a extração dos dados do IPMH, que a gente pode utilizar nesse caso da Cielo Livros, e também em outros casos, em outras bibliotecas digitais que vocês tiverem interesse em coletar e não tiverem essa tela padrão aqui do OJS ou então do DSpace. Então, esse site aqui é o validator.oipmh.com. Nem sempre ele está funcionando, tá? Então, às vezes ele está meio fora do ar ou não funciona direito. A gente vai pegar aqui o URL que a gente quer verificar e extrair as informações. E vamos colocar aqui nessa caixa da tela inicial de validação. Vou clicar em verificar agora. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele faz essa verificação. Pronto, já está funcionando, né? Se não fosse uma página do IPMH ou se não tivesse funcionando direito, ele traria aqui algumas mensagens em vermelho para a gente. Aqui na lateral, a gente consegue ver aquelas mesmas informações que a gente tem acesso aqui em cima, né? Então, identificar, registros, conjuntos, metadados. Então, vamos verificar aqui, por exemplo, quais são os metadados que são utilizados na Cielo. Então, só tem o AIDC, né? O Dublin Core, que é o mínimo que é necessário para ser usado no protocolo IPMH. E vamos ver aqui direto, então, no List Sets, para a gente ver quais são os conjuntos de dados que a gente tem à nossa disposição. Aqui, pessoal, ó, ele vai falar quais conjuntos foram encontrados. No caso aqui, os conjuntos são referentes às editoras que fazem parte ou que disponibilizam seus livros ali na Cielo Livros. Então, vamos pegar aqui uma dessas editoras. Por exemplo, editora da UEM, né, da Universidade Estadual de Maringá. Vamos copiar esse nome que está aparecendo aqui entre aspas. Esse nome vai ser o nome do set, que a gente vai informar aqui nesse campo do MarkEdit. E aqui no endereço do servidor, a gente vai informar esse mesmo endereço que a gente colocou aqui no validador, nesse campo de verificação do validador. Vou colocar aqui. E vamos clicar em OK para ele fazer então a coleta dos metadados. Pronto, já coletou rapidamente, né? Foram apenas 37 registros que estavam dentro desse conjunto dessa editora. E aqui, então, nós já temos os registros MARC dos livros dessa editora que estão disponíveis ali dentro da Cielo Livros, tá bom? São registros
conforme os dados disponíveis na Cielo e disponibilizados pelo protocolo OIPMH. Tá? Então, isso pode variar também dependendo do jeito que esse protocolo foi configurado dentro da Cielo, dentro dessa instalação específica e como os dados foram disponibilizados, tá bom? Bom, pessoal, espero ter ajudado, espero ter explicado um pouquinho como que a gente pode fazer a coleta dos metadados aqui, utilizando o protocolo OIPMH dentro do MarkEdit. Então, abraços e até a próxima.